Uma boa noite a todos. Boa noite. Está ensaiado, né? E tem. Às vezes a gente dá boa noite em algumas casas espíritas, só os desencarnados respondem, todo mundo. Trazemos um abraço fraterno do Centro Espírita, que frequenta, Manuel Francisco da Luz, agradecendo já de antemão o convite que a casa nos faz e desejando que a nossa conversa seja a mais agradável possível, que Jesus nos inspire, como diz o nosso irmão Aguiar, que ele coloque no coração de cada um aquilo que eu não consiga colocar, né? Certa feita, numa reunião mediúnica, lá na nossa casa, um irmão veio e trouxe uma mensagem que me impactou muito. A minha interpretação, tamanha a profundidade que foi, a aplicabilidade que se tem para o nosso dia a dia, a nossa forma de lidar com a vida, com Deus, com o próximo e até consigo mesmo. E a questão aqui é a confiança que temos em Deus ou não. Porque a gente mede Deus com a nossa régua, que é bem torta, bem deturpada a nossa régua. E a gente atribui a Deus características que são nossas. E aí esse irmão vem e escreve da seguinte forma: um homem lavra o campo, arroteando o solo, um gesto de confiança em Deus. Quando o campo germina, todo o esforço valeu a pena. Mas é Deus quem cultiva e quem dá a vida para a vida. Nutre as ervas e as plantações. Cabe ao homem a fazer a sua parte. Feito um regente que conduz a orquestra ao seu jeito de interpretar a harmonia. As plantas crescem e se preparam para florescer e dar frutos. E em tudo isso está Deus fornecendo vida. Aí ele faz uma pergunta: quantas vezes desistis dos vossos planos? Sede perseverantes, confiando também em Deus, que nutre e serve da natureza, e sorve da natureza a vida na dose certa para manter os vossos corpos. Sois depositários de grandes chances, de grandes planos, concessões divinas. Confiem mais em Deus, asserenando vossos corações, para que o divino agricultor possa fazê-los crescer adequadamente. Gestos simples, mas grandes em confiança e amor em Deus. E assinou como Pai Tomé. Me chamou a atenção aqui, já na primeira frase, porque quando você começa a mexer a terra para trabalhar o campo, dar condições para que, em colocando a semente, aquilo possa germinar, com o conhecimento que se tem, ele tem uma confiança de que, se ele fizer daquele jeito, vai vir um resultado. A natureza, a vida, e aqui ele diz, é Deus. Mas o interessante é que Deus, ele cultiva, ele dá a vida da terra para a planta, para a plantação que o agricultor cultivou, mas também para a erva daninha. Lá, pegando a parábola de Jesus, se utilizou do mesmo exemplo em relação ao joio e ao trigo. À época, no Oriente Médio, as plantações de trigo, o terror dos agricultores era o joio. Não precisava plantar. Ele surgia, feito erva daninha, no meio daquilo que você preparou com tanto carinho. Você prepara com tanto cuidado para que aquilo venha cultivar, e no meio vem aquilo que você não deseja. Mas interessante, será que Deus está distraído?
Por que ele deixa a seiva para o trigo, também deixa a seiva para a erva daninha, para o mato, se meter no meio da plantação? Interessante é que o trigo e o joio, eles são ervas parecidas. Não tem como diferenciar diretamente. E se você for arrancar na raiz, o joio, ele vai arrancar também a raiz do trigo. Se misturam os dois. Então, o que o agricultor faz? Ele confia que na hora da colheita ele vai diferenciar o tipo de espiga. O trigo ele tem uma espiga mais direcionada, a do joio elas são mais abertas. E tem que se separar porque a semente do joio ela é como se fosse alucinógena, é tóxica, dá um certo torpor, contamina aquele que come. Só que o agricultor ele vai confiar na hora da colheita, que aí ele vai separar o joio do trigo, o que presta e o que não presta. E aí então ele vai fazer essa seleção e ficar com o que ele quer. E vai jogar para a terra ou vai queimar aquilo que não presta. Mas interessante que nisso tudo, Deus, ele deu vida também para as ervas daninhas e também deu vida para o trigo. Se a gente for ver a aplicabilidade disso para a nossa vida, por que Deus deixa os bons, os maus, se misturarem no meio da gente? Interagirem conosco? Porque nessa relação que a gente conversa aqui, tu e Deus, eu digo sempre, é fácil falar de Deus quando vai tudo bem. Quando ninguém entra na tua casa e violenta alguém dos teus. Quando ninguém te rouba. Quando você não é traído. Quando você não é rejeitado. Quando você não se torna invisível, que ninguém te esquece. Que ninguém te vê. Onde é que está Deus nessas horas quando você é a vítima? Será que Deus esqueceu de ti? A gente parte aqui de um ponto de vista da doutrina espírita, que é o primeiro princípio de todos, a crença em Deus. E o Espiritismo nos deixa bem claro que a forma como os Espíritos nos explicam Deus é totalmente diferente de todo e qualquer outro tipo de filosofia existente na Terra. Todo e qualquer tipo de interpretação religiosa que existe na Terra. O Espiritismo explica totalmente diferente. Ele já deixa bem claro para nós, já nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, que se você, eu vou pegar aqui por exemplo, conversar com uma criança, um adulto, desprovido da visão física, nasceu cego, e tentar explicar para ela o que é o azul, o que é o vermelho, o que é o claro, o que é o preto, o que é o escuro, usando o tato, usando a audição, cores mais quentes, cores mais frias. Ele não vai entender na essência o que é a frequência da cor azul, porque falta visão, falta um sentido para ele. Os Espíritos deixam bem claro para a gente sentir Deus na essência, na intimidade, a gente não tem um olho adequado. Falta um sentido. A gente tem a audição, a visão, tato, paladar, o olfato, o equilíbrio. São os nossos sentidos. Mas para entender na essência esses com sentimentos mais apropriados, falta um sentido específico. Então, por mais que a gente tente explicar, falar sobre o que é Deus, falta-nos sentido, é só especulação da nossa parte. Tem uma música gospel, evangélica, que para mim foi uma psicografia, aquilo, quem redigiu aquela música, compôs. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Os irmãos procurem. Embora ali na letra está medindo Deus com a régua humana, mas dá para entender a essência da mensagem. Ninguém explica Deus.
Falta um sentido para nós. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo desmaterializa Deus. Ele tira essa interpretação que tínhamos até então, humanizada, que Deus perdoa, que Deus castiga, que Deus se ofende, que Deus pune. Isso é questão nossa. Mas a base, a pedra da nossa conversa aqui temos um Deus soberanamente justo e bom. Qual é a aplicação disso para o nosso dia? Deus não está distraído. Deus não esqueceu de ti. Não existe uma potestade nesse universo que seja capaz de te apartar de Deus. Essa é uma outra frase de uma música, agora espírita. Não existe mal algum. Não existe potestade nesse universo que seja capaz de apartar tudo de Deus. Com todo carinho e respeito na leitura que foi feita, que as boas vibrações vão chegar em Deus, a gente às vezes projeta Deus lá longe. Peraí, mas onde é que está Deus? Vamos voltar aqui para a plantinha? A seiva, a semente, ela germina, começa então a levar os nutrientes para todas as células. Isso é Deus, dando vida para a vida. Está acontecendo aqui dentro de nós agora, nesse universo que a gente chama de corpo, que tem trilhões de células, trilhões de bactérias, trilhões de vírus, fungos, tudo aqui dentro. E a gente jura que é um indivíduo. Tem esse universo aqui dentro de nós. E tudo nisso está Deus dando vida para a nossa vida. A gente começa a organizar as nossas ideias e começa a vir uma sensação de bem-estar, que Deus está cuidando de mim. Que o mal ele só vai me atingir até onde aquilo for permitido. É pedagogia divina. Parafraseando Jesus, quando alguém te bate a face, o que Jesus disse? A diferença é outra. Não é ao pé da letra, meus irmãos. Eu mesmo, ao pé da letra, não conseguiria aplicar isso em mim. Eu não sei qual é a reação que daria se alguém vir me bater. Porque são os instintos de defesa. A gente traz um pouquinho das reencarnações passadas, nossa, que a gente já foi réptil, já foi de tudo quanto é pouco, aí cada um manifesta um pouquinho de leão, outro de cobra, outro de... Tem isso dentro da gente. São forças da natureza nossa, da natureza humana, que estão dentro da gente. Raiva, ódio, ciúme, inveja, está tudo aqui dentro. E quando a gente fala do campo, não é lá fora também, está aqui dentro. É fácil falar dos outros. A aplicabilidade disso aqui é primeiro para nós, depois para os outros. Eu estou me permitindo compartilhar com os irmãos, mas isso aqui se aplica para mim. Não sou santo. Não temos aqui a perfectibilidade ainda pura. Estamos todos sujeitos a erros. Todos. Então isso se aplica para nós. Então, a maldade, a ruindade, tudo isso está dentro de nós. Então Jesus diz, quando alguém te bater a face e ofereça a outra, ele está falando dos antagonismos. Qual é o antagonismo da escuridão? É a luz. Qual é o antagonismo da ignorância? É a sabedoria. O antagonismo, a outra face da agressividade, é a cordialidade, é a gentileza. Do ódio, aí está lá na oração atribuída a Francisco de Assis. A gente vai perpassando os espaços, os lugares. Então, quando o mal se aproxima da gente, ele só potencializa aquilo que está em nós. E Deus, feito o grande agricultor, sabe que um dia terá a colheita. Nós arcamos com as consequências daquilo que está em nós, daquilo que atraímos, daquilo que desejamos, daquilo que queremos realmente. E aí nesses processos todos a gente vai tendo um aprendizado. Por isso que Deus deixa um obsessor chegar perto de nós. Deus ama o trigo e também ama o joio.
Nós é que vamos ali separar, porque não, isso não me serve. A gente começa a fazer um exercício de amor por si mesmo, a se proteger, a se cuidar, a zelar por si mesmo. A gente tem que aprender a se amar, se cuidar, se proteger. Porque quando um obsessor se aproxima, ele só potencializa aquilo que está dentro de ti. Ele não inventa. Eu sempre digo, o obsessor não inventa, ele só aumenta o que está dentro de nós. Eu não sou exemplo de referência para ninguém, mas eu vou compartilhar uma característica minha. Desde que eu nasci, eu tenho repugnância natural à bebida alcoólica. Parece que aqui os sensores do paladar, o cheiro, repugnância natural à bebida alcoólica. Nunca bebi na vida. Não sei o que é ficar embriagado. Graças a Deus. Talvez em vidas passadas eu passei por esse processo que me criou repugnância. Naturalmente. Mas nessa vida está impregnado no corpo. Não gosto, não dá asco. Só o cheiro já me dá repugnância. Então se vier algum espírito obsessor que sofreu em vida passada, recente, da bebida e está no processo do vício, ele vai chegar perto de mim, vai entrar em mim. Não vai conseguir. Porque está na minha natureza, repugnância natural. Ou eu não desejo isso, e o espírito então não vai conseguir lograr êxito em me influenciar na bebida. Ponto. Aí as outras coisas a gente está sujeito a vários tipos de influências. Mexe com quem está quieto. Está em nós as questões. Mas o que eu quero usar desse exemplo é que se você se perceber que tem um joio, uma erva daninha na tua vida, é você confiar em Deus. Primeiro, parar de querer mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Se muda a si mesmo. Foque em você. Se algo de alguém ao teu redor potencializa algumas coisas dentro de ti, te dá raiva, repugnância, é porque está em você. Agradece a Deus por ter dado a lucidez, a informação, que a imensa maioria das pessoas não se dão conta, sempre terceirizam o problema, a culpa é do governo, a culpa é da sogra, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu marido, da minha esposa. A gente terceiriza o problema, mas não se enxerga, não percebe, não tenta ver em si onde é que está o defeito e se esforçar para mudar aquilo e aplicar Jesus na nossa vida. Qual é a aplicabilidade? Se eu perceber que eu estou com raiva, qual é a outra face? A brandura, a serenidade. Mas isso não vai se ensinar um tanto toque de mágica. Primeiro é você não se sentir culpado por sentir raiva. A raiva é uma energia natural nossa, como eu falei. Aí quando eu particularmente, quando eu estou com raiva, eu aproveito para limpar a casa. Em meia hora. Que a gente vai procrastinando, deixando as coisas acontecer. Quando eu estou com raiva, eu vejo que ela é um antídoto contra a procrastinação. A casa fica um brinco e começa a rir no final. E aquilo vai desgastando, você vai canalizando. É uma força dentro da gente. Feito um rio, ele tem um destino. Se você represar, vai vir barragem, vai vir estouro, vai vir problema. Canaliza, não se culpa. Muitas vezes os obsessores se aproximam da gente canalizando a culpa para a gente não se sentir merecedor. Não devia ter feito aquilo, eu não devia, eu não. E o cérebro não consegue identificar de onde vem o não, aí você também diz não para as coisas boas. Para de se cuidar, para de investir em si mesmo, para de se permitir em ter um teu lazer ou trabalho naquilo que você vai cultivar, depois vai conseguir algo. Começa a vir as doenças, porque a gente se culpa. A culpa foi uma doutrina empregada para que a gente, através do medo, da punição, não incomodasse as autoridades e também ficasse sob um certo comportamento para não ir para o inferno.
que não existe. A visão que os espíritos nos dão sobre causa e efeito, o que se passa depois na erradicidade, conforme Allan Kardec diz, no umbral, conforme diz André Luiz, no mundo espiritual, aqui ao nosso redor, engraçado. Deu um lapso agora total. Mas tem a chave. Passa. A gente, para não ir para essas regiões de tortura do mundo espiritual, a gente se comporta na punição, no medo, na culpa. E não adianta. Tem consequências. Cedo ou tarde a gente colhe. Cedo ou tarde o trigo vai germinar junto com o joio, as ervas daninhas. Se a gente não cuidar do nosso jardim, da nossa vida, e não adianta botar a culpa no vizinho que não cuida do nosso jardim. O jardim mental é responsabilidade nossa. E o que tem nele ali? Tem erva daninha? Tem espinho? O que a gente precisa fazer no dia a dia para cultivar? A leitura começou fazendo um pacto. Está aí, começa a focar e confiar em Deus. Se aquela situação ruim, constrangedora está te envolvendo, cedo ou tarde vai chegar a hora da colheita. Chega ou tarde aquilo vai se desfazer. De tanto você começar a cultivar as coisas boas, vai criar hipertrofia nas regiões do cérebro, que só são desenvolvidas, hipertrofiadas, quando desenvolve certos tipos de pensamentos. No cérebro, como se fosse uma laranja, tem a parte da fruta por dentro, tem aquela casca branca e alaranjada por fora. O cérebro ele tem uma semelhança nesse sentido, em que tem uma parte branca por dentro e a casca dele é cinzentada, que a gente chama de córtex cerebral. É nessa região que ficam as memórias do cérebro, de toda a tua vida. Quando as pessoas fazem uma cirurgia e tiram um tampão, por exemplo, no cérebro, a pessoa tem que estar acordada. Aí o cirurgião coloca, às vezes, o dedo numa região assim do cérebro e toca. Estou sentindo o gosto de castanha de Pará. Aí bota a mão na outra. Estou sentindo... lembrando de uma música. Então, dependendo da região que ele ativa, vai ativar as memórias. Quando você entra em estado de oração e começa a desenvolver essa confiança em Deus, numa hipertrofia de comportamento, de repetição, quando você começa a fazer o bem, a cultivar o bem, você ativa regiões do teu cérebro que só são ativadas quando você entra nessa frequência da fé, do louvor, da gratidão, da prática no bem. Quando você tem um pensamento ruim, a irritabilidade, o azedume, a agressividade, que a gente tem que vigiar o tempo todo, que isso vem assim naturalmente, espontâneo, iguais às ervas, que estão aqui no nosso cérebro, você destrói essas regiões do córtex. A região frontal aqui do cérebro, quando a pessoa está, por exemplo, em comportamentos da pornografia, vendo vídeos de todos os tipos, se estimulando sexualmente na parte virtual, ela cria lesões aqui e as ressonâncias dinâmicas em tempo real, quando a pessoa tem esses estímulos, dá para ver o comportamento no cérebro. As regiões frontais aqui são destruídas iguais ao mesmo impacto que uma cocaína faz no cérebro. E aí os estímulos visuais o tempo todo, convidando a gente nos entretenimentos de todo tipo, tirando você do foco, dando um torpor no agricultor, que é você. Desviando as atenções que a gente precisa para a tua vida.
com as ilusões do mundo. Quando você, ao contrário, entra num estado de oração, deseja o bem para alguém, faz uma prece, conversa com Deus, nas ressonâncias em tempo real, certas regiões são ativadas somente quando você entra nessa frequência do bem, da paz, da meditação, da prática do amor materializado. Aí, para a gente chegar nesse ritmo e criar essa hipertrofia, não espera assim de uma hora para outra acontecer. Não espera ter vontade para fazer o bem. Isso não vai ter, se você não tem a prática, isso não vai acontecer. Eu vou pegar aqui um exemplo, uma academia de musculação. Se você não está fazendo atividade física, muscular, não vai dar vontade. Porque teu cérebro está acostumado com aquele padrão. Vai. Escolha um dia, mesmo sem vontade, vai arrastando. Aí começa. E vai repetindo. E vai repetindo. O cérebro vai receber essas informações. Ele vai começar a criar, ativar regiões que com o tempo você vai sentir falta e a vontade vai vir. Então é muito mais fácil hoje a gente dar vida para preguiça, porque não gasta energia, para inércia, ficar parado, para maledicência, para fofoca, para intriga, porque é da natureza da gente. Parece que é fácil. Para fazer bem, você vai ter que repetir, repetir, repetir a prática das coisas boas. E aí, naturalmente, você vai estar habilitado, vai estar naturalmente apto a fazer certos trabalhos, e tanto você ter a experiência da repetição naquilo. Então, se você se percebe, tem a lucidez que tem um defeito, um problema, seja ele qual for, aplique Jesus em você. Não se culpe. Quem é que Jesus recebia? Quem é que Jesus acolhia? Os mais perturbados. Ele dava chance para essas pessoas. Só que muitas vezes, relatos, ele ficava angustiado no outro dia, porque aquela mulher estava cega, que curou, aquele paralítico, aleijado, que ele curou, foi ter com os seus no dia seguinte para se vingar das humilhações que eles recebiam enquanto estavam cegos ou quando estavam aleijados. Jesus curou o corpo, a pessoa teve o convívio do amor, mas no outro dia a pessoa não se reformou. Ele deu a prática ali, o exemplo do bem. Eu te amo independente de você for erva daninha ou for uma planta boa. O amor é igual a todos. Agora, o que a gente está fazendo desse recurso que é a vida que Ele nos deu agora, da reencarnação que estamos tendo agora? O corpo que Ele te deu. O que nós estamos fazendo? Cada um tem as suas respostas. Estou aqui dando ar de moralidade para ninguém. Eu sei dos meus defeitos. Eu sei dos vícios que eu carrego de reencarnações e reencarnações e reencarnações. Mas o convite que a doutrina espírita nos faz, percebi os meus erros, sei de toda a potencialidade que eu tenho de fazer coisa errada, mas isso não impede, daqui para frente, de eu fazer coisas boas. E aí repetição, repetição, repetição. Desde a minha juventude, fazendo trabalhos com grupos jovens, com os idosos, com os espíritos na mediunidade, trabalhando com a caridade, fazendo... Se eu fosse ter um acesso às reencarnações anteriores, a sensação que eu tinha é que eu sou o mesmo desde os tempos do Egito. E eu comecei a evoluir agora. Porque a gente vira a chave, encerrando a nossa fala,
Bezerra de Menezes se manifesta numa reunião mediúnica num centro espírita qualquer no Brasil, e ele faz a oratória dele, aí um médium meio desaforado, assim, com ele mesmo: meu irmão, como que a gente pode se permitir fazer esses trabalhos todos se a gente tem isso, o vício disso, o vício daquilo? Ele foi elencando tudo, né? Aí Bezerra de Menezes carinhosamente ouviu e disse: meu irmão, nada me diferencia de ti. Ficou impactado. A não ser uma coisa: você hoje, sabendo dos vícios que tem, você corre atrás deles. A diferença é que eu estou fugindo deles. Não te culpes de tu ter os teus vícios. Foque no bem, confiando que Deus vai nutrir as potencialidades, as forças que tu tem, quando você decidir realmente fazer o bem para alguém, uma planta, um bichinho, um animal, seja o que for. Assuma a missão na tua vida e dê vida para essa missão, seja ela qual for. Eu vou divulgar a doutrina espírita, vai. Eu vou salvar o saguiço campestre, vai. Eu vou... Invente algo que você se sinta identificado com aquilo, simples que seja, e pode começar com os teus na tua casa ou contigo mesmo. E comece a fazer isso. Quando você for perceber, a floração das plantas, das flores, vão ser tão gigantescas que aquele matinho que está ali, ninguém vai perceber. Faz parte, integrado com o processo todo. Façamos da nossa vida, confiando nesse adubo, nesse fertilizante que Deus dá para a nossa vida, a melhor possível, a mais proveitosa possível. Confiando sempre na capacidade transformadora do bem dentro de si e no próximo. Fica aqui a contribuição para a noite de hoje, agradecendo todo o carinho, o acolhimento de vocês, que a gente possa levar essas vibrações àqueles que convivem conosco no mundo lá fora, para que eles possam também receber essas vibrações que estamos recebendo aqui. Somos lâmpadas vivas a multiplicar o que cai, o que recebemos aqui dentro, por que não? Mas principalmente em nossos lares. Que Jesus nos conforte a todos, uma boa noite a todos, obrigado pelo carinho, até uma próxima oportunidade. Obrigado, que assim seja.